A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Infraero a pagar o adicional de periculosidade a um operador de serviços de Guarulhos, em São Paulo. O pagamento deve ser retroativo ao momento em que as condições perigosas de trabalho foram identificadas. Repórter Larissa Batista. De acordo com a CLT, a pessoa tem até 2 anos a partir do fim do contrato de trabalho para pedir na Justiça direitos referentes aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Contudo, uma cláusula do acordo coletivo firmado entre a Infraero e a categoria estabelecia que o adicional de periculosidade deveria ser pago desde o momento em que o empregado passasse a ser exposto à condição de risco. Por isso, na reclamação trabalhista, o operador pediu o pagamento do adicional equivalente a todo o período em que trabalhou em condições perigosas. De acordo com o profissional, ele foi contratado em 2003 para trabalhar no pátio e no estacionamento de aeronaves do Campo de Marte, sem receber o adicional de periculosidade previsto. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, manteve a sentença de 1º grau e concluiu que não era possível deduzir uma renúncia tácita na norma coletiva. Assim, o pagamento retroativo deveria observar o marco prescricional previsto na CLT. O operador entrou com um recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho e o relator da ação na terceira turma foi o ministro Alberto Balazeiro. O ministro ressaltou que, ao interpretar a mesma cláusula coletiva da Infraero, a jurisprudência do TST considera que o adicional deve ser pago relativamente a todo o período retroativo, desde o momento que foi constatado as condições perigosas de trabalho, e sem considerar o marco prescricional. O ministro Maurício Godinho Delgado também enfatizou que o teor da norma coletiva reforça que a empresa adotou uma conduta incompatível com a prescrição. Acompanho, portanto, o eminente ministro relator e voto no sentido de conhecer do recurso de revista por violação do artigo 7º ao 26 da Constituição Federal e no mérito de dar provimento para afastar a pressão declarada na sentença de origem e para determinar o pagamento do adicional de periculosidade em conformidade com o acordo coletivo, isto é, desde o momento da constatação do labor em condições perigosas, conforme se apurar em liquidação de sentença. Não é ilegal a renúncia a prazo prescricional. A decisão foi unânime e não cabe mais recursos.